Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Gente, no programa de hoje nós vamos continuar aquele importante tema que começamos a falar ontem, a necessidade de você, produtor pecuarista, fazer um planejamento estratégico pensando na seca do ano que vem ou dos outros anos, né? E não sofrer tanto com a falta de chuva, deixando o seu gado sempre forte e saudável, é claro. Em época de chuva escassa, o uso de suplementação alimentar é essencial para manter o gado saudável. Cana-de-açúcar e ureia, capim-elefante, leguminosas, forrageiras, diferimento de pastagens e silagem são algumas alternativas práticas e economicamente viáveis para nutrir os animais enquanto o tempo seco permanece. O produtor também pode fazer o uso racional de alimentos regionais como subprodutos agroindustriais. Em geral, eles são de baixo custo e de fácil aquisição e transporte. Quem vai falar detalhes pra gente é o Fabrício Andrade, engenheiro agrônomo, parceiro do Paracatu Rural. Vamos falar então agora o primeiro ponto para o produtor rural se preparar para a seca 2018. Qual é a primeira estratégia que ele tem que tomar para iniciar esse plano de preparação para passar por cima dessa seca 2018 e dos outros anos também? Primeiro passo, é como se nós fizéssemos uma analogia, uma comparação com o carro. Você tem que colocar a primeira marcha para você poder sair, não é? A primeira marcha é sempre mais difícil, porque ela dá o arranque naquilo que está parado. Primeiro passo é nós fazermos a análise de solo, para nós vermos o que é que está faltando naquele solo e diante daquilo que está faltando, nós vamos repor. Não adianta o produtor falar assim, vou plantar milho, vou plantar cana, sem ele saber o que ele precisa fazer. Então nós fazemos primeiramente uma analogia, uma comparação de uma lavoura com uma casa. Quando nós vamos construir uma casa, nós fazemos a base primeiro, depois as paredes, depois o telhado. A mesma coisa nós fazemos com a lavoura e seu solo. Primeira coisa a fazer, análise de solo. Fez a análise de solo, o agrônomo vai interpretar, o técnico saber o que está faltando e vamos repor. Agora, a grosso modo, nós poderíamos dizer, comparando, que a base de uma lavoura é o cálcio, o magnésio, o enxofre e o fósforo. São os 4 elementos que formam a base de uma casa. Nós estamos comparando uma lavoura com uma casa. Então, se eu vou construir uma casa sem a base, ela vai cair. Eu não posso simplesmente colocar tijolo sobre tijolo, que ela cai com qualquer vento. A mesma coisa as plantas, as lavouras. Elas têm que ter uma base sólida, uma base firme. E uma base sólida é composta de cálcio, magnésio, enxofre e fósforo. Agora, quanto de cálcio, quanto de magnésio, quanto de enxofre, quanto de fósforo eu vou colocar, vai depender da análise de solo. Por isso que é importante fazer a análise de solo. Não é simplesmente olhar, achar que falta isso, aquilo e jogar. Como se o produtor fosse ao médico, o médico falasse que ele tem um problema, ele não faz exame de sangue, ele vai lá, compra um remédio e toma, e sem ele saber o que ele tem no sangue. Entende? Então, entendi. A análise de solo é como se fosse o sangue da terra. Nós temos que analisar o que compõe, o que está faltando em cada um ali. Diante da análise de solo, nós vamos tentar analisar qual é a fonte de cálcio e magnésio que nós temos disponíveis no mercado, uma vez que eu disse que o cálcio e o magnésio é um dos 2 elementos que formam a base dessa lavoura, o calcário. Então o calcário é fonte de cálcio e magnésio. Fechou, acabou. Não tem segredo. Então é o famoso e velho calcário, santo e purificado, que às vezes os produtores não dão assunto para isso e acham que é bobagem, que é besteira, e depois ficam por aí
morrendo, perdendo vaca de fome, porque não acreditou numa coisa tão simples e tão banal que todo mundo já conhece, que é o calcário, que é fonte de cálcio e magnésio. E aonde nós vamos achar o fósforo? O fósforo está na maioria dos adubos formulados e também nos adubos fosfatados. Então, nós temos que nos atentarmos para fontes de fósforo que tem liberação rápida e fonte de fósforo que tem liberação lenta. Entendi. Então nós temos fósforo que você joga na terra e a planta já consegue absorver de uma vez. No caso das pastagens, por exemplo, a gente tem que jogar também fontes de fósforo que são de liberação lenta. Por exemplo, o super simples é liberação rápida. Jogou na planta, a planta absorve na hora. Os fosfatos, por exemplo, o arade, por exemplo, eles têm liberação lenta. Entendi. Então, no caso de pastagem, eu tenho que jogar um pouquinho de fósforo de liberação rápida e um pouco de fósforo de liberação lenta para a planta ir comendo ele, absorvendo ao longo do tempo, certo? E o enxofre, que é a outra base que forma a casa, nós vamos encontrar em alguns adubos formulados também e no gesso agrícola. O gesso agrícola, além de ser uma fonte rica de enxofre, também é um adubo, um fertilizante que, ou nós podemos dizer, é um condicionador, porque ele pega as raízes e que consegue levar as raízes mais nas camadas mais profundas, e aí as lavouras conseguem absorver água nas camadas mais baixas, lá embaixo, lá 40 centímetros, 60 centímetros de camada de solo, aonde existe mais umidade. Então o gesso agrícola, ele, além de fornecer enxofre para as plantas, ele promove aí essa busca de água pelas raízes das plantas. Então, Francis, o primeiro passo, engatar essa primeira no carro para andar, é isso, é nós fazermos análise e depois fazemos a base do solo com o calcário, com o gesso, e no caso dos solos que estão fracos em fósforo, nós adicionamos fósforo também, para depois fazer a adubação. Então, primeiro de tudo é fazer a base com esses elementos que nós dizemos, sem ignorar o que estamos falando em nenhum item, porque depois a lavoura não vai dar certo, ela não vai produzir como nós queremos, e aí o produtor vai fazer um volumoso muito caro. As chuvas são normais, o pasto está verde, cresce rápido e garante boa oferta de massa. Nessas condições, não há por que o pecuarista se preocupar com o alimento do gado. É uma situação que ocorre no período das águas, especialmente nos meses de verão. Mas essa abundância dura pouco, dando lugar à escassez do período seco, que tem sido mais longo que a temporada de chuvas. Nesse momento, o capim praticamente para de crescer, perde qualidade e os animais emagrecem, produzem menos. Por isso é fundamental que você, criador, programe de forma adequada o uso da pastagem para todos os meses do ano. O produtor aqui na região do Noroeste, ele reclama que o volumoso é caro. Eu não vou fazer silagem de milho, não vou fazer silagem porque fica caro para mim. Fica caro porque ele não produz o que tinha que produzir. Se ele produzisse uma quantidade X por hectare, tivesse uma produtividade esperada, ótima, a sua silagem saía barata. A sua lavoura de cana saía barata, a sua silagem saía barata, de milho, sua silagem de sorgo saía barata. Só que como ele não faz as coisas como deveria ter feito, a lavoura ela não produz e aí acaba saindo caro, porque tem uma baixa produtividade com um alto custo de produção. Acaba o preço da tonelada saindo caro e isso desanima ele, frustra ele de certa forma, o produtor fica frustrado, ele tenta esquecer aquele erro de qualquer jeito, de qualquer maneira, colhendo pouco e ensilando aquilo ali, e na hora que chega na hora da seca, chega o momento da seca que aí não tem para onde correr, o produtor ele vai ter que usar aquilo que ele colheu, e aquilo que ele colheu às vezes não é suficiente, vai ter produtor que vai perder vaca por fome, ou então ele vai perder vaca, os animais não vão ciclar, eles não vão dar cio, e o produtor vai perder leite nesse momento. Então o primeiro passo é a base da casa, e se tiver uma base furada, uma base que não é sólida, ele vai perder o resto tudo, e aí é complicação na certa. E vale também ressaltar, né, Fabrício, que
Hoje, para o produtor aumentar o seu lucro, ele tem que ter uma maior produtividade para tendo um custo menor, porque o preço do produto que ele vai vender, ele não tem controle sobre ele, né? O preço do leite não é ele que controla, é o mercado. O preço da carne da mesma forma, né? E a bezerra, quando ele vai comprar, no caso, ou uma matriz, também da mesma forma, ele não controla esse preço. Ele pode escolher uma raça ou outra, no máximo, mas o preço daquilo ali ele não consegue controlar. Já ter uma boa produtividade para diminuir o custo, tanto na produção desse alimento, quanto no resultado que esse alimento vai propor para o animal dele, é aí que ele vai ter mais ou menos lucro, né? Essa novela aí do preço do leite, isso aí já virou uma novela, porque, olha, eu até hoje não conheço algum presidente de cooperativa ou ao líder que trabalha com isso que consegue fazer com que o preço do leite aumente e o produtor receba aquilo que ele quer, porque isso não depende dos presidentes de cooperativa, isso não depende do diretor, do presidente, seja de qualquer cooperativa daqui de Paracatu, outras do Noroeste. É claro que todo presidente, todo líder de comunidade, de empresa, ele quer que o produtor rural receba um leite justo, mas, como você já disse, isso não depende desse pessoal, né? Alguns falam, é porque veio o leite do Uruguai. O Uruguai exporta leite, nós importamos leite do Uruguai, e aí a gente fica aqui com o produtor recebendo leite de 80 centavos, 90 centavos, o produtor fica aqui a ver navios, né? Então essa novela, já é antiga. Não adianta o produtor ficar chorando com isso aí, porque isso é a vida inteira dessa maneira, dessa forma. Nós não temos uma política agrícola lá que parte lá do governo que valoriza o produtor de leite. E aí nós temos notícias de produtor de leite em outras regiões do país, lá no sul, que despeja leite lá na porta dos bancos, das agências bancárias, revoltado com o preço do leite. Mas isso aí, infelizmente, não vai mudar a realidade do produtor de leite. Então, o produtor de leite, ele é um produtor que representa muito para a economia brasileira, é um lutador, é um campeão, na verdade. Só que o produtor de leite, ele precisa urgentemente incorporar nele o agricultor. Ele precisa entender que a agricultura está anos-luz na frente do produtor de leite. Porque os agricultores, eles seguem as técnicas, eles seguem à risca aquilo que tem que fazer. Eles investem na lavoura, investem no solo. Então, eles buscam grandes produtividades. E, para isso, eles usam tecnologia. Por isso que o agricultor ele está sempre na frente do tocante ao pecuarista. Então, nós não estamos querendo dizer que o pecuarista não está fazendo as coisas como deveria, mas nós estamos querendo dizer que o pecuarista ele precisa incorporar, como nós já dizemos, essa atitude que o agricultor já incorporou há anos atrás. Entendi. E o pecuarista ficou para trás, tanto o pecuarista de corte quanto o pecuarista de leite. Nós observamos isso aonde? Nas pastagens. As pastagens brasileiras, elas estão cada vez mais se degradando, porque o pecuarista, agora nós estamos falando pecuarista de corte, ele não tem a cultura de adubar os seus pastos, de recuperar os seus pastos. Então, ele deve encarar uma pastagem como se ela fosse uma cultura também, usando da mesma forma aquela base que nós falamos, que é o cálcio, o magnésio que está no calcário, o enxofre que está no gesso e o fósforo que está nas fontes fosfatárias, como super simples, como arade e por diante. Se o produtor usa pelo menos esses 4 elementos da base dentro de uma pastagem, ele vai ter uma pastagem de ótima qualidade. Aí, em vez dele colocar um animal por hectare, ele vai colocar 5 animais por hectare. Eu quero que ele coloque 10.
bois, vaca por hectare. Não é trabalhar com um animal, com 2, com 3 animais por hectare. Ele tem que intensificar cada vez as suas pastagens, suas áreas, porque está cada vez mais difícil abrir área no Brasil. Nós estamos vendo ao tempo todo aí o quê? A falta de chuvas, né? Nós passamos por um período aqui no Noroeste terrível, uma das piores secas dos últimos 30 anos. Então, é notório, é sinal de que nós temos que tentar intensificar as nossas áreas para a gente não precisar ficar desmatando outras áreas. Uhum. A gente tem que pegar essas áreas que nós já temos aí de pastagem e fazer delas um pasto produtivo. Mas que para a gente fazer isso, nós temos que incorporar o que o produtor de grão faz. O que o pecuarista, o que o agricultor faz, o pecuarista tem que incorporar um agricultor. Uma coisa engraçada que nós notamos já há muito tempo, que a gente já percorre muitas fazendas e conversando com muitos produtores e monitorando as áreas, nós percebemos o seguinte, Francis, que todo pecuarista que tem uma eficiência, todo pecuarista eficiente, pecuarista que ganha dinheiro com pecuária, seja de leite ou de corte, todo ele é bom agricultor. Uhum. Quando você vai analisar o bom pecuarista, o bom tirador de leite, é porque ele é um bom agricultor. Então, se ele é bom agricultor, ele é bom de leite. O produtor de leite, que não é um bom agricultor, ele é um mau tirador de leite, porque ele não sabe fazer comida para os animais. Ele sabe qual é a hora que a vaca vai parir, ele sabe anotar aquela coisa toda, a hora que o boi cruzou com a vaca. Ele adora ver uma vaca na televisão e comprar aquela vaca boa. Ele adora um boi de raça, comprar um sêmen de um animal de exposição, mas ele não sabe ser um bom agricultor. Ele não sabe a hora certa de plantar, ele não sabe fazer análise de solo, ele não sabe colocar o adubo na terra na hora certinha, ele não sabe qual a melhor semente que ele tem que plantar. Ele não é um bom agricultor, por isso que ele anda para trás. Então ele vai ter que realmente mudar essa visão. Tem que mudar essa visão. Todo produtor de leite ou pecuarista de corte, ele tem por obrigação, necessidade, melhor dizendo, ser um bom agricultor. Ele tem que saber plantar e colher, porque se ele não souber fazer isso, é melhor ele vender as vacas todas e arrumar outro ramo para ele trabalhar, fazer qualquer outra coisa. Mas pelo amor de Deus, não mexa com leite, não mexa com gado de corte se você não é um bom agricultor. Porque essa novela, esse filme tem o mesmo enredo na década de 30 para cá, onde o Brasil ele tinha pastagens de capim gordura, que é o meloso, né? Uhum. Outros capins da época dos zagais ainda, que o pessoal, naquela época, era as campinas que existia aqui, era o capim nativo da região. Então colocava o gado lá, o gado comia aquele capim, o solo perdia fertilidade, o produtor falava, nasceu uma variedade nova, saiu uma variedade nova de capim, eu vou comprar. Aí pegava, colocava uma variedade nova, ela ficava 10 anos, 5 anos aguentando, a fertilidade do solo caía para baixo. Aí ele, saiu uma outra variedade melhor que vai aguentar. Ele comprava essa outra variedade, passava grade em tudo, colocava essa outra variedade, até chegar no braquiarão. Aí do braquiarão, o braquiarão não presta mais porque não aguenta e tal. Aí ele arruma outra alternativa de semente para colocar lá. Eu vou colocar o Tanzânia, o Mombaço, o estilosante de Campo Grande. Foi o que aconteceu com o estilosante na época, há 10 anos atrás, aí virou febre. Você vai nos pastos hoje, você não acha um pé de estilosantes. Por quê? O produtor pecuarista, ele procura alternativas de facilidade para ele, que esteja fácil para ele. Ele quer que surja uma semente santa e que dê jeito de tudo, que nasça aquele pasto, que não precisa jogar comida para aquele pasto, que aquele pasto produza, que os animais dele comam, e produz carne, produz leite, produz carne, e isso não vira nada. Então é uma novela, é um enredo, é um filme que vai, ao longo do tempo, ele vai decaindo, as pastagens vão se degradando, porque o produtor, ele quer uma semente boa, que renda, que dê riqueza para ele, mas ele esquece que aquela semente que ele está comprando de braquiarão, de Tanzânia, de Mombaça,
ela precisa ser plantada e cultivada como se fosse uma lavoura de verdade. Porque aí os pastos não vão se degradar como está acontecendo hoje, né? E principalmente essa seca agora, nós rodamos em algumas fazendas aí, o pasto morreu. Tem que passar a grade em tudo e plantar de novo, porque morreu. Porque como a fertilidade do solo está baixa e falta água, aí é que a planta morre mesmo. Entendi. Se ela tivesse nutrida, o solo tivesse corrigido, talvez as pastagens aguentassem até cair uma chuva e ter uma nova rebrota. Mas o que está acontecendo aí é o que a gente vê, que as pastagens estão morrendo realmente, porque o produtor ele não preocupa com isso. Então nós precisamos o quê? Mudar esse enredo, mudar essa forma, ele incorporar o agricultor, porque isso que nós estamos falando aconteceu com as pastagens brasileiras e hoje é um problema. O produtor hoje ele tem uma baixa produtividade nas pastagens e uma baixa lotação. Hoje, o produtor na região aqui, quando muito, é 2 cabeças por hectare. Nós deveríamos estar colocando pelo menos 5, né? Houve programas aí que já mostrou, programas, por exemplo, não sei se eu posso citar aqui no seu programa, o Globo Rural mostrou que produtores lá do Mato Grosso estão colocando 5 boi por hectare, né? Porque eles estão cultivando lá e estão tratando bem as suas pastagens. Então é isso. Nós acabamos aqui essa parte falando sobre essa parte aí do manejo do solo, principalmente, né? Vamos relembrar da base da casa, que é o cálcio, o magnésio, o enxofre e o fósforo. Depois dessa base, aí nós vamos, com a base pronta, escolher qual é o volumoso que nós vamos escolher para plantar, para a gente fazer para os nossos animais. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só?